E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Essa é a nossa 7ª aula de Química. A gente vai falar hoje sobre termoquímica, né? Especificamente sobre reações endotérmicas e exotérmicas e sobre uma classe dessas reações exotérmicas que se chama combustão de combustíveis, tá? Vamos também falar sobre lei de Hess, uma lei super importante aí nos vestibulares na parte de termoquímica. Tá, então vamos falar sobre energia, né? Vamos tentar introduzir termoquímica. Termoquímica ela vai estudar, né, a energia nas reações químicas. Então vamos tentar definir com precisão o que é energia. As pessoas usam esse termo, essa palavra, corriqueiramente no cotidiano, né? Só que elas não sabem definir isso com precisão. Elas vão achar que energia é energia elétrica. E não existe só energia elétrica, né? Existe energia térmica também, né? Então, para a gente tentar definir esse termo com precisão, a gente vai tentar dar uma definição física do que é isso. Tá? Então, a gente fala que energia é a capacidade de realizar trabalho. E o que seria trabalho? Trabalho é quando você transfere energia, né, para um corpo através de uma força. Né? Por exemplo, você empurrar um móvel. Se você está empurrando um móvel pela casa, você está transferindo energia para ele, né? Através de uma força que você está aplicando sobre ele. Se você não entendeu, eu vou dar esse exemplo aqui. Um momento sublime do futebol mundial, a cabeçada do Zidane no zagueiro da Itália, Materazzi, a final da Copa de 2006. Até hoje a gente não sabe por que ele fez isso, né? Porque ele era um jogador experiente, um dos melhores jogadores do mundo, né? E ele estava numa final de Copa, né? Duas seleções europeias, né? Por que ele fez isso, ninguém sabe. Mas o que acontece é que, para ele derrubar o adversário dele com uma cabeçada, ele teve que, né, transferir aí uma energia para o adversário dele. E como que ele transferia essa energia para o adversário dele? Né, dando a cabeçada. A cabeçada dele tem uma força ali envolvida. Tá? Então ele transferiu a energia dele para o adversário através de uma força, que é a força da cabeçada. Tá? Então ele realizou um trabalho no adversário dele. Tá? Eu acho que esse era um dos melhores exemplos que eu poderia usar nesse momento. Tá? Então, vamos perguntar aí, de onde o Zidane tirou tanta força para dar uma cabeçada dessas no Materazzi? Né? De onde ele tirou tanta força? Né? Porque para você derrubar um adversário com a cabeçada, você tem que ser muito forte. Tá? Então, a gente vai dizer que foi do arroz e feijão que ele comia. Né? A gente sabe que a energia que a gente tira dos alimentos é a energia que a gente utiliza para sobreviver. Tá? Então, quanto melhor você se alimentar, mais energia e disposição você vai ter. Tá? Você transfere energia química dos alimentos para você. Né? Na hora que você come um alimento, você está retirando energia daquele alimento e está transferindo para você. Tá? Então, né, vamos complementar essa parte falando o seguinte. Durante uma reação química, algumas ligações químicas elas vão quebrar e outras vão ser formadas. Certo? Isso é de praxe. Numa reação química sempre são quebradas ligações e sempre são formadas novas ligações. Tá? Então, um exemplo que tem aí. O alimento que você come contém carboidratos. Esses carboidratos são moléculas enormes, né, que você vai metabolizar, né, através de reações bioquímicas que o seu organismo realiza para obter energia. Tá? Então, por exemplo, a energia que a gente tira dos alimentos, sobretudo dos carboidratos, que é a primeira fonte de energia que a gente tem, forma ATP. Né? As reações que metabolizam os carboidratos formam ATP, adenosina trifosfato, que é uma molécula que é responsável por nos fornecer energia, que é a energia que a gente utiliza para sobreviver. Tá? Então, esse é um exemplo de como a gente pode obter energia através dos alimentos. Tá? Então, vamos falar sobre entalpia. Entalpia é representada pela letra H. Tá? Esse H, gente, não é H de hidrogênio. Tá? Ano passado, um aluno, né,
achou que esse H era de hidrogênio, e eu nem tinha dado conta disso. Não acreditei que as pessoas fossem confundir isso com hidrogênio, tá? Mas entalpia é representado pela letra H, tá? Não tem nada a ver com hidrogênio. Então, o que é entalpia? Entalpia é a energia que uma substância vai ter em uma reação química, tá? Só que é difícil medir essa energia. A gente não consegue fazer uma reação química e medir a energia de cada componente que está ali reagindo ou que está sendo formado. Tá? Então, o que a gente vai estudar nessa parte? A gente vai estudar a variação de entalpia, né, que uma reação química tem. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma reação química e eu vou formar produtos, e esses produtos vão ter uma energia HP aqui, né? Só que esses produtos foram formados a partir de reagentes, que também têm uma energia, nesse caso, HR. Tá? Então, a variação de entalpia dessa reação, ou seja, a variação de energia dessa reação, vai ser dada por HR, aliás, HP menos R. Tá bom? E essa variação é representada por um ΔH aqui. Tá? Então, toda reação química vai ter formação de produtos e esses produtos vão ter energia, vão ter uma entalpia. E esses produtos serão formados a partir de reagentes, que também vão ter energia. Tá? Então, a gente fala o seguinte. Quando a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos, a gente diz que a reação vai liberar energia. E, portanto, ela vai ter um ΔH menor do que zero, um ΔH negativo. E essas reações, a gente vai chamar elas de exotérmicas. Tá? E o que é exo? O que esse prefixo quer dizer para a gente? O exo quer dizer para fora, né? Ou seja, liberar energia. A gente vai soltar energia para o exterior. Tá? Então, aqui um exemplo de uma reação genérica. É um composto A formando um composto B. E nessa reação é liberada energia. Certo? Então, essa é uma reação exotérmica. Tá? Aliás, por que o ΔH aqui é negativo? Vamos olhar aqui para a fórmula que eu passei no começo, essa formulinha aqui. Aqui eu estou falando quando a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos. Tá? Então, repare o seguinte. Se a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos, você concorda que eu estou pegando um número HP aqui e subtraindo de um número que é maior do que ele, que é o HR. Tá? Então, eu tenho aí uma variação de entalpia negativa. Analogamente, se a gente pegar uma reação em que a energia dos reagentes é menor do que a energia dos produtos, isso quer dizer que a reação teve que absorver energia para ocorrer. E, portanto, ela vai ter um ΔH positivo, né? Um ΔH maior do que zero. Essas reações a gente chama de reações endotérmicas. Tá? Então, aqui um exemplo de outra reação genérica é o composto A com um pouco de energia aqui para formar B. Então, você concorda comigo que B, a energia de B, é igual à energia de A mais uma certa energia aqui, X, que eu não sei, né? Não importa. Então, a energia de B, ou seja, a energia dos produtos é maior do que a energia de A, né? Novamente, por que ΔH aqui é positivo? Porque se eu for para aquela fórmula inicial, novamente, eu sei que HP menos HR é a variação de entalpia. Então, se HP é maior do que R, e eu vou subtrair, né, eu vou fazer a subtração HP menos HR, vai dar um valor positivo, né? Exatamente porque o HP é maior do que o HR. Tá? Então, esses padrões aqui, eles vão seguir para todas as reações químicas, tá? Ou uma reação química vai ser exotérmica ou ela vai ser endotérmica. Tá bom?
Tá, então vamos tentar fazer uma análise gráfica do que é uma reação exotérmica ou uma reação endotérmica. Tá, eu deixei a formulinha aí no começo para ajudar vocês, tá? Então vamos fazer um gráfico. Aqui o primeiro gráfico, né, é um gráfico de entalpia pelo caminho da reação, né? Caminho da reação é a medida que a reação vai ocorrendo, né? A medida que A vai formando B, tá? Então, à medida que essa reação se processa, que A vai formando B, nesse primeiro caso aqui, eu tenho que a energia de B é maior do que a energia de A, né? Ou seja, HP é maior do que HR. Então, ele vai se encaixar naqueles padrões que a gente viu no slide anterior. Tá? Se HP é maior do que HR, isso quer dizer o quê? Que eu tive que ganhar energia nessa reação. Se eu ganhei energia, isso quer dizer que meu ΔH é positivo. É maior do que zero. Se o ΔH é positivo, isso quer dizer que minha reação é endotérmica. Tá? É só a gente olhar aqui para cima, né? Ó, HP menos HR. Se HP aqui, no caso, é maior do que HR, se eu pegar um número grande menos um número pequeno, vai dar um número positivo. Tá? Então, ΔH, nesse caso aqui, é positivo e a reação é endotérmica. E a outra? Aqui do lado direito. Eu estou vendo que o A, que é o meu reagente, à medida que a reação se processa, ele vai formando B. E que B tem uma energia menor do que A. Tá? Então, essa reação aqui, ó, ela perdeu a energia. Tá vendo a setinha azul apontando para baixo? Está indicando que a reação perdeu energia. Se ela perdeu energia, o meu ΔH é negativo, né? Porque se eu sei que HP menos HR é a variação de entalpia e que HR é maior que HP, se eu fizer, né, essa subtração, eu vou ter um número negativo. Né? E, portanto, o meu ΔH vai ser negativo também. Tá? Isso quer dizer que se eu liberei energia na minha reação, ela vai ser exotérmica. Né? Se ela libera energia, ela é exo. Se ela absorve energia para ocorrer, como no primeiro caso, ela vai ser endo. Tá? Tá, então vamos definir aí o que é entalpia padrão de formação. Esse é um conceito muito importante para resolver algumas questões. Tá? Então vamos tratar com cuidado dele. Para a gente definir o que é entalpia padrão de formação, vamos definir antes, né, o que é essa primeira parte aí que está falando sobre substâncias simples. Né? Substâncias simples, no estado padrão e na sua forma alotrópica mais comum, tem entalpia igual a zero. Tá? Ou seja, tem energia zero. Tá? Primeiro, o que é alotropia? Né? Sua forma mais alotrópica. O que quer dizer isso? Vamos pegar o exemplo da alotropia do carbono. Né? O carbono tem algumas alotropias, como por exemplo o grafite, o diamante, fullerenos ou nanotubos. Tá? São 4 alotropias. O que quer dizer isso? A alotropia é a estrutura na qual aquela substância pode se encontrar. Então, por exemplo, o carbono ele pode ser encontrado como grafite, como diamante, como fullereno ou como nanotubo. Né? Cada um desses vai ter uma estrutura diferente. Vocês estão vendo aí. Tá? A mais comum para o carbono é essa aqui. Tá? Inclusive, você consegue escrever com lápis exatamente por conta dessa estrutura aqui. Por quê? Porque imagine o seguinte, essa é só uma curiosidade, tá, gente? Imagine o seguinte, tá vendo aqui, ó, que tem 3 planos? Tem um plano aqui, tem um plano aqui e tem um plano aqui. Tá? Esses planos aqui são planos compostos só por carbono. Tá? E cada um desses planos aqui são paralelos entre si. Então imagine que você está lá com seu lápis bonitinho, escrevendo na folha de papel, tá? E aí você faz um risco. Atomicamente, molecularmente falando, o que aconteceu? Quando você atrita o seu lápis com a folha de papel, um desses planos aqui, ele meio que escorrega para o papel. E aí ele acaba ficando aderido
né, a celulose do papel. Tá? Então é por isso que você consegue escrever com um lápis. Tá? Então é só uma curiosidade para vocês. Se vocês quiserem pesquisar mais sobre isso depois, eu até acho legal. Tá? Então vamos voltar aqui para o foco da nossa aula. Aqui está falando que substâncias simples no estado padrão e na sua forma alotrópica mais comum tem energia zero. O que quer dizer isso? Que se eu pegar o hidrogênio, gás hidrogênio, que é o alótropo mais comum do hidrogênio, se ele tiver no estado padrão dele, e com a forma alotrópica mais comum dele, ele vai ter energia zero. Tá? Outra coisa, grafite, carbono grafite, também a mesma coisa, é uma substância simples, que está no estado padrão. Aliás, o que é esse estado padrão, né? Estado padrão, gente, é nas condições normais de temperatura e pressão, né? É 25 graus, né? Uma atmosfera e tal, tá? Então, qual é a forma mais simples que a gente pode encontrar o carbono na natureza? Grafite, tá? Então a gente coloca aqui embaixo, ó, grafite, tá? Oxigênio. O oxigênio ele é encontrado, né, a 1 atm, a 1 atmosfera, né, e 25 graus, como gás oxigênio, né? Ele pode ser encontrado também como ozônio, mas essa é uma alotropia dele não muito comum. Então, a gente vai falar que a alotropia mais comum aqui para o oxigênio é o gás oxigênio, né, o O2. Tá? Então, essa é a representação dele nas condições normais. Mesma coisa para o cloro. O alótropo mais comum dele é o gás cloro, é o Cl2, no estado gasoso. Para o ferro, o alótropo dele mais comum é ferro sólido. Para o alumínio, é alumínio sólido. Tá? Todos esses, se eles tiverem, todos esses elementos aqui, todas essas substâncias aqui, se elas estiverem a 1 atmosfera, estiverem a 25 graus, eles vão apresentar esse comportamento. Tá? Então, vai ser muito comum você encontrar eles com esse comportamento. Por que é importante a gente definir o que é uma substância simples no estado padrão e na forma alotrópica dela? Porque a gente vai falar sobre entalpia padrão de formação. E entalpia padrão de formação é uma reação entre esses elementos que eu enumerei aqui, né? E tem vários outros na tabela periódica, eu só coloquei alguns, né? É a reação entre esses elementos para formar um mol de uma substância qualquer. Tá? Então, por exemplo, entalpia padrão de formação da água. Perceba que aqui eu estou formando só um mol de água. Tá? Ó, aqui só tem um mol de água para formar. E eu vou formar água a partir de substâncias simples no seu estado padrão e na sua forma alotrópica mais comum. Ok? Então, olha só. O que compõe a água? A água ela é composta por hidrogênio e por oxigênio. Tá? Então, qual é a forma alotrópica mais comum deles? Do hidrogênio é o H2, no estado gasoso. Do oxigênio é o O2, também no estado gasoso. Então, se eu reagir esses dois componentezinhos aí, eles vão formar água. Tá? E essa reação, ela tem uma variação de entalpia, que é exatamente menos 241,8 kJ por mol. Tá? E essa energia, ela pode ser descrita, ela pode ser entendida, né, como a energia desse cara aqui. Né? Por que a gente pode entender que a variação de entalpia, né, numa entalpia de padrão de formação, é a entalpia do produto, né, nesse caso a água? Por que a gente pode pensar assim? Porque olha só aqui no começo do slide, ó. Essas substâncias simples têm entalpia igual a zero. Então, nesse caso aqui, ó, hidrogênio, entalpia zero, oxigênio, entalpia zero. Se eu usar a fórmula da variação de entalpia, né, que é a variação, que é a energia, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Bom, aqui vamos supor que eu não saiba qual é a entalpia da água. Vou chamar de X, né?
E eu sei que a entalpia desses caras aqui, desses reagentes aqui, é zero, né? Por quê? Eles são substâncias simples que estão na sua fórmula alotrópica mais comum. Tá? Então, se eu fizer x menos zero, que é a energia dos reagentes, eu vou ter a variação de entalpia da reação. Se eu sei que a variação de entalpia da reação é menos 241, logo eu posso concluir que a energia da água, que é x, é exatamente igual à minha variação de entalpia da reação. Tá? Então, essa variação de entalpia aqui, ó, que é a variação de entalpia padrão de formação, é a energia da água. Tá? É a energia da água no estado líquido. Outro exemplo aqui é a entalpia padrão de formação do HCl, do ácido clorídrico. Tá? Olha só, eu tenho que formar 1 mol de HCl. Tá bom? Tem que formar 1 mol de HCl. Como que eu vou formar 1 mol de HCl? Primeiro eu preciso saber quem compõe o HCl. E eu estou vendo aqui que ele é formado por hidrogênio e por cloro. Então, para formar ele, eu vou ter que usar os alótropos mais comuns do hidrogênio e do cloro. Quem são os alótropos mais comuns do hidrogênio e do cloro? O H2 gasoso e o Cl2 gasoso. Tá? Então, se eu fizer essa reação, eu vou formar 1 mol de HCl. E essa reação ela vai liberar 92 kJ por mol, tá? De energia. Portanto, eu posso concluir também que a energia, ou seja, a entalpia de HCl aqui, é exatamente igual à variação de entalpia da reação. Tá? Por quê? Porque o H2 tem energia zero e o Cl2 também tem energia zero. Tá? E o último exemplo aqui, ó, a entalpia padrão de formação do ácido sulfúrico, né, do H2SO4. Eu sei que o ácido sulfúrico é composto por hidrogênio, por enxofre e por oxigênio. Portanto, para eu formar H2SO4, formar 1 mol de H2SO4, eu vou reagir o hidrogênio na sua fórmula alotrópica mais comum, que é o H2 no estado gasoso, o enxofre na sua fórmula alotrópica mais comum, que é o enxofre rômbico, que está aqui a estrutura dele, ó. Olha que coisa linda, esse amarelinho, esse cristal amarelo, muito bonito, tá? E oxigênio no estado gasoso, tá? Se eu fizer essa reação, eu vou ter a formação de 1 mol de ácido sulfúrico. E, portanto, eu vou ter uma entalpia padrão de formação do ácido sulfúrico. Tá bom? Então, vamos fazer o primeiro exemplo aí, né? O da Universidade Federal de não sei o que, do Rio Grande do Sul. Né? Esse exemplo aí, ele dá um gráfico. Né? Vocês perceberam por que eu coloquei aquela análise gráfica, né, no começo? Porque alguns exercícios, eles vão te dar um gráfico para você analisar de variações de entalpia. Tá? E isso acaba complicando muito se você não souber interpretar. Tá? Então, aí o que esse gráfico está mostrando? Ele está mostrando que um composto A2 no estado gasoso reage com um composto B2 também no estado gasoso, para formar um composto AB também no estado gasoso. Tá? Aí não tá com uma imagem um pouco ruim, né? Mas é mais ou menos essa a ideia. Tá? Aí, à medida que a reação se processa, né, A2 mais B2 vão reagindo para formar AB. Tá? Essa reação ela vai ter uma variação de entalpia. E a primeira coisa que eu estou percebendo aqui, ó, é que a energia dos reagentes é maior do que a energia dos produtos. Tá? Então, olha só o que está falando o exercício. De acordo com o gráfico acima, indique a opção que completa, respectivamente, as colunas da frase a seguir. A variação da entalpia, ΔH, é... Aí tem lá para você completar. As primeiras opções que aparecem aqui, ó, é negativa ou positiva. Tá? Olhando para o gráfico, essa variação de entalpia, ela é positiva ou ela é negativa?
Bom, eu sei que variação de entalpia é dada por energia ou entalpia dos produtos, né, menos a entalpia dos reagentes, vai ser o meu valor, né, de variação de entalpia. Repare que aqui a energia da reação está diminuindo. Se ela está diminuindo, o que quer dizer isso? Quer dizer que a energia dos produtos é menor do que a energia dos reagentes. Então, se eu tenho um número menor menos um número maior, eu tenho um resultado negativo, né? Então, a minha variação de entalpia é negativa. E aí eu já cancelo aqui, ó, duas alternativas, né? Essa B aqui e essa A. Tá? Agora eu vou para a segunda lacuna. A reação é... Aí tem aqui duas opções, né? Endotérmica e exotérmica. Bom, se a reação está liberando energia, né? Nesse caso aqui, ó, eu sei que a energia dos produtos é menor do que a energia dos reagentes. Então isso quer dizer o quê? Que está saindo energia desse sistema. Se está saindo energia do sistema, está liberando energia. E se uma reação libera energia, ela é o quê? Ela é exotérmica, né? Então já excluo a alternativa C aqui, ó. Que está falando que a reação é endotérmica. A reação não é endotérmica, ela é exotérmica. E se a reação é exotérmica, ela está liberando ou está absorvendo calor? Ela está liberando calor, né? Então, a única alternativa que sobra é a alternativa D. Tá? Então, a resposta é a letra D. Tá? Então, próximo exemplo. Analise as reações termoquímicas a seguir com seus respectivos valores de variação de entalpia e classifique-as como endotérmicas ou exotérmicas. Olha só que simples. Se eu tiver só o sinal da variação de entalpia, eu já posso concluir se ela é endotérmica ou se ela é exotérmica. Se vocês lembrarem dos slides anteriores, vocês vão perceber que variação de entalpia negativa é de reação exotérmica. Tá? Então, todas essas reações aqui são exotérmicas. A única reação que tem um ΔH positivo é a D. Portanto, quer dizer que ela é endotérmica. E a última também é exotérmica. Ok? Próximo exercício, vamos fazer um pouco de cálculo agora, né? Claro que tinha que ser um exercício da FUVEST. Quando 0,5 mol de etanol líquido sofre combustão total sob pressão constante, produzindo CO2 e H2O gasosos, a energia liberada é de 148 quilocalorias. Na combustão de 3 mol de etanol, nas mesmas condições, a entalpia dos produtos em relação à dos reagentes é... Aí dá as opções. Tá? Então, o que ele está falando aí? Ó? Ele está falando que quando você pega 0,5 mol de etanol, né, e queima isso, você produz CO2 e água. E libera 148 quilocalorias de energia nessa queima. Aí ele pergunta qual é a energia que vai ser liberada na queima de 3 mol de etanol. Então eu posso fazer uma reação, uma regra de 3, né? Onde eu digo que 0,5 mol de etanol vão liberar 148 quilocalorias. Logo, 3 mol vão liberar X. Se eu fizer essa regra de 3 aí, eu chego em um valor de 888 quilocalorias. Aí vocês vão olhar nas alternativas, estão vendo duas alternativas com 888. Qual que é a correta? Ele está perguntando aqui o seguinte: a entalpia dos produtos em relação à dos reagentes. Tá? Só que ele também me fala que essa reação libera energia. Aqui, ó. Bom, se a reação libera energia, quer dizer o quê? Que a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. Tá? Portanto,
a energia é liberada. Se a energia é liberada, nesse caso aqui, a entalpia dos produtos em relação aos reagentes é menor, né? É 888 quilocalorias menor. Então, a alternativa aqui, letra E. Então, aí, o segundo exemplo do Enem de 2015, né? Ele fala o seguinte: o aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bióleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH1 a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bióleo, resultando em gás carbônico e água líquida. E ΔH2 a gasoso para o estado líquido. Aí ele coloca aí o gráfico, né, de energia pelo progresso da reação aí, né, e pergunta o seguinte. Pergunta não, ele quer o seguinte: a variação de entalpia em quilojoules para a queima de 5 gramas desse bióleo, resultando em gás carbônico gasoso e água gasosa é. Aí ele dá as opções. Tá? Então, o que ele está falando para a gente aí? Ele está falando que você queima o bióleo, que é extraído de uma madeira, né? E essa queima, ela vai gerar CO2 e água líquida, né? É o que ele está falando aqui, ó. Deixa eu procurar aqui no texto. Resultando em gás carbônico e água líquida, tá? E essa energia aqui é um ΔH1, que está representada aqui no gráfico, ó. Tá? Então, se você queimar o bioóleo, vai produzir gás carbônico gasoso e água líquida. E essa reação libera, né, 18,8 kJ por grama de bioóleo. Né? Por que libera? Porque a variação de entalpia aqui é negativa. Né? Se a variação de entalpia é negativa, é porque é uma reação isotérmica. Se é isotérmica, ela libera energia. Tá? Só que aqui tem uma outra reação representada. Né? Se você reparar bem, tem uma reação aqui. Ó. Deixa eu só apagar esses riscos aqui. Tem essa reação representada aqui. Ó. É o gás carbônico gasoso reagindo com água no estado gasoso. Para formar o quê? Para formar gás carbônico gasoso e água no estado líquido. Tá? Então tem uma diferença aqui. Ó. Aqui na primeira reação, a água está no estado gasoso. Na segunda, ela está no estado líquido. Isso já é uma diferença. E essa entalpia, ela tem um valor de 2,4 kJ por grama. Tá? E aí ele me dá outra informação, que é muito importante também, que eu vou colocar aqui. Ó. E ΔH2, né, ele está falando aqui, ó, e ΔH2, a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. Tá? Foi o que eu acabei de falar. Por que isso é importante? Porque ele vai me perguntar o seguinte: a variação de entalpia em quilojoules para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 gasoso e água gasosa é. Ou seja, eu não estou querendo esse valor aqui, ó. Esse valor aqui de baixo, nessa reação. Por quê? Porque ele está me falando que eu quero, né, a variação de entalpia da reação do bioóleo, aqui, para formar isso aqui. Água no estado gasoso, não no estado líquido. Do estado do bioóleo para o CO2 mais água no estado líquido, ele me dá a variação de entalpia. Tá aqui, ó. Mas ele está me perguntando qual é a variação de entalpia da queima do bioóleo para formar gás carbônico e água no estado gasoso. Né? E esse valor eu não tenho, obviamente, porque ele está me perguntando.
Então, como é que eu faço para encontrar? Repare o seguinte. Esse gráfico, ele está organizadinho, certinho, né? Então, o que eu posso concluir? Que se é essa variação de entalpia que eu quero, eu posso simplesmente tirar a diferença desse cara aqui para esse cara aqui. E aí eu tenho essa variação de entalpia aqui. Tá bom? Então, como é que eu faço isso? Eu sei que a primeira reação aí do bioóleo para formar água líquida tem uma variação de menos 18,8 kJ. Se eu subtrair isso dessa variação de entalpia aqui, né, eu faço uma regra de sinais aqui, né, menos com menos mais, e aí eu tenho um resultado de menos 16,4 kJ por grama. Né? E essa variação de entalpia aqui, esse menos 16,4 kJ, é exatamente essa variação de entalpia da queima do bióleo para formar água no estado líquido. Tá? Só que ele está querendo a variação de entalpia em quilojoules para queima de 5 gramas de bióleo. Tá? Então você não vai marcar aqui o 16,4 na letra E. Tá? Cuidado, tem que ler direito, né, o texto que o Enem está te colocando. Tá? Por quê? Eu poderia simplesmente chegar e já marcar E. Tá? Eu fiz o exercício certinho até aí. Só que aí eu me empolguei e já marco logo aí. Mas não, porque ele está pedindo de 5 gramas, da queima de 5 gramas do bióleo. Ele não está me pedindo só de 1 grama, tá? Que nem está falando aqui, ó. Esses dados que estão aqui no gráfico são para 1 grama do bióleo. Mas eu quero de 5. Então eu vou fazer uma regra de 3. Se 1 grama liberam exatamente 16,4 kJ de energia, 5 gramas vão liberar quanto? Faço essa regra de 3 e chego no resultado de menos 82 kJ. E essa é a variação de entalpia desta reação aqui para 5 gramas do bioóleo. Tá? Então a alternativa aqui seria a letra C, né? Tá bom? Então cuidado, viu, gente? Cuidado. Lê a questão direito, porque senão você vai acabar caindo numa pegadinha. Tá? Então vamos falar sobre entalpia de combustão. Tá? Primeiro, o que é uma combustão? Na verdade, a gente pode entender combustão como sendo uma queima de alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, queimar uma folha de papel é uma combustão. Queimar gasolina é uma combustão. Queimar álcool é uma combustão. Tá? Então, todo processo que envolve queima é uma combustão. Tá? E para que esses processos ocorram, você precisa de calor, que é energia térmica. Então, por exemplo, você pode pegar um isqueiro, né? Por exemplo, para botar fogo em alguma coisa. Numa folha de papel você pode usar isqueiro. Então, você está fornecendo calor. Você precisa também de combustível. Combustível, no caso de você colocar fogo numa folha de papel, a folha de papel é o seu combustível. Tá? E você precisa de um comburente, que em grande parte das reações é o oxigênio. Tá? Então, por exemplo, quando você está cozinhando, está fritando alguma coisa e aí a panela começa a pegar fogo, o que você vai fazer? Vai jogar água, né? Esperto, não pode fazer isso. Tá? O que você tem que fazer? Você tem que pegar um pano molhado, né? Um pano úmido, né? E colocar em cima, jogar em cima da panela. Por quê? Porque se aquele fogo ali tá se alastrando, é porque tem muito oxigênio, certo? O oxigênio é comburente, então ele aumenta a combustão. Tá? Então o que você faz? Você joga o pano úmido em cima para evitar que entre mais oxigênio na panela e o fogo continue lá se alastrando. Tá? Um clássico experimento que você consegue fazer em casa, que alguns de vocês já devem ter visto, é de você colocar uma vela dentro de um copo fechado. Né? Você acende a vela, coloca o copo em cima da vela. A vela vai apagar. Por quê? Porque para você produzir fogo, você precisa ter oxigênio. E à medida que você
vai realizando aquela queima dentro do copo fechado, o oxigênio que está ali dentro vai sendo consumido, até chegar um momento que ele vai deixar de existir. E quando ele deixar de existir, não tem como você produzir fogo mais. E é aí que a vela apaga. Tá? Então, você precisa necessariamente de oxigênio para fazer uma combustão desse tipo. Tá? Então, se você tem um combustível que é composto por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, você sempre vai produzir CO2 e água. Tá? Se a combustão for completa, que é em grande parte dos exercícios, 95% dos exercícios vão considerar a combustão completa, você vai formar só CO2 e água. Tá? Como está nessa reação aqui. Tá? Outra coisa, se a combustão não for completa, vai ser formado um subproduto que é o monóxido de carbono, que é esse cara aqui, é o CO. Tá? O monóxido de carbono ele é extremamente tóxico. Então, por exemplo, quando você está lá fazendo comida, né, e tá aquela chama azul, bem azulzinha no seu fogão, tá tudo certo. Tá? Porque ali você percebe que tem um claro exemplo de combustão completa. Quando a chama começa a ficar meio amarelada, quer dizer que você está formando esse cara aqui. Né? E esse cara aqui é tóxico. Então tem alguma coisa errada no seu fogão. Tá? Ele não está realizando a combustão que ele deveria estar realizando. Tá bom? Então voltando aqui para o nosso exemplo. Tá? Reações de combustão, elas sempre vão apresentar um ΔH negativo. Tá? Então a variação de entalpia sempre vai ser negativa para reações de combustão. Não existe reação de combustão endotérmica, tá, gente? Não existe. Tá? Reação de combustão é sempre exotérmica, ou seja, ΔH sempre negativo. Tá bom? Gravem isso. Tá? Então vamos fazer um exercício aí da FUVEST, né? Sempre FUVEST. Considere a reação de fotossíntese e a reação de combustão da glicose representadas a seguir. Tá? Ele dá a reação da fotossíntese. Qual que é a reação da fotossíntese? É essa aqui, né? Reação de fotossíntese, que é a que vocês veem desde o ensino fundamental. O que é a reação de fotossíntese? Vamos falar um pouco sobre ela? A reação de fotossíntese, ela vai pegar o gás carbônico, a planta pega o gás carbônico e absorve água. Né? Nessa reação, ela vai produzir glicose, que é a principal fonte de energia dos seres vivos, né? A glicose vai acabar entrando na cadeia alimentar, né? Por exemplo, o boi vai comer o capim tem glicose, né? E a gente vai lá e come o boi. Então a gente vai absorver a glicose do boi. Resumidamente é mais ou menos isso que acontece. Claro que não é dessa forma precisamente que vai acontecer, mas vamos resumir assim, tá? E aí a planta ela vai absorver CO2 e água para produzir glicose e oxigênio, que a gente respira. Tá? Então essa é a reação de fotossíntese que vocês já estão um pouco familiarizados com ela. Tá? Aí ele dá a segunda reação, que é uma reação de combustão. Por que é uma reação de combustão? Porque você está pegando um composto que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, que é a glicose, e está reagindo com oxigênio. Tá? Então é reação de combustão, está produzindo CO2 e água, como de praxe. Tá? Aí ele está falando o seguinte, sabendo que a energia envolvida na combustão de 1 mol de glicose, essa informação é importante, é 2,8 vezes 10 a 6 joules. Ao sintetizar meio mol, outra informação importante, de glicose, a planta irá liberar ou absorver energia. Determine o calor envolvido nessa reação. Então vamos pensar o seguinte. Vocês estão percebendo que as duas reações são inversas uma da outra? Sim, né? Uma inversa da outra. O que quer dizer isso? Que a variação de entalpia de uma tem um sinal diferente da variação de entalpia da outra. A variação de entalpia ela não muda de valor absoluto. Ela vai mudar de sinal. Tá? Quem tem sinal positivo e quem tem sinal negativo? Vamos pensar o seguinte. Lembra que eu falei que combustão
combustão libera energia? Sim, né? Combustão libera energia. Então, ΔH dessa reação aqui, de baixo, vou tentar escrever aqui, é menor do que zero. Portanto, ΔH da reação de cima é positivo, né? Tá? Então, por que é importante a gente saber isso? Porque a primeira pergunta que ele está me fazendo é se a planta vai liberar ou se ela vai absorver energia. Tá? Bom, está respondido, né? Se a reação de baixo libera energia, a reação de cima, que é o inverso, vai absorver energia. Tá? Então, a primeira resposta aí é absorver energia. Tá bom? Agora ele está perguntando qual é o calor que está envolvido na sintetização de meio mol de glicose. Qual que é a reação de sintetização da glicose aqui? É a reação da fotossíntese, né? Eu estou fabricando glicose, né? Estou formando glicose. Tá? Então ele está me falando o seguinte: a energia envolvida em 1 mol de glicose é 2,8 vezes 10 a 6 joules. Se ele quer o calor envolvido na sintetização de meio mol de glicose, eu posso fazer uma regra de 3. Se 1 mol de glicose formada precisa que a reação absorva 2,8 vezes 10 a 6 joules, meio mol de glicose, que é 0,5, a reação vai ter que absorver quanto de energia? X, né? Faço essa regra de 3 aqui e chego num resultado, uma regra de 3 bem simples, um resultado de 1,4 vezes 10 a 6 joules. Portanto, a planta precisa absorver energia, e essa energia tem um valor de 1,4 vezes 10 a 6 joules. Tá bom? Então vamos falar sobre lei de Hess. Tá? O que é a lei de Hess? Gente, a lei de Hess, ela diz pra gente que não importa como a gente vai processar uma reação química. Então, por exemplo, se eu quero pegar água líquida e passar para o estado gasoso, como está aqui, não importa se antes eu tenha que pegar água no estado líquido, né, e quebrar essa molécula de água, formando gás hidrogênio e gás oxigênio, e depois pegar essas duas moléculas de hidrogênio e oxigênio e reagir entre elas para formar água no estado de vapor ou no estado gasoso, né, que é a mesma coisa. Tá? Então não importa. Eu posso simplesmente pegar água no estado líquido e passar para o estado gasoso, ou eu posso quebrar essa molécula de água no estado líquido e formar H2 e O2, e reagir esse H2 e O2 entre si para formar a água no estado de vapor. Tá? Então, o que a lei de Hess fala para a gente? Ela fala que eu posso somar duas reações químicas. Tá? E como que eu faço essa soma? Repare que na primeira reação, aqui, eu tenho água no estado líquido do lado esquerdo, e do lado direito eu tenho H2 no estado gasoso e O2 no estado gasoso. Na segunda reação, eu tenho H2 no estado gasoso e O2 no estado gasoso, só que do lado esquerdo. Tá? Diferente da primeira reação que está no lado direito. Tá? Então, o que eu posso fazer? Se eu tenho... Deixa eu só apagar aqui. Se eu tenho componentes em lados opostos nas reações químicas, eu posso simplesmente simplificar eles, cortar eles aqui. Ó. Por exemplo, esse H2 aqui eu corto com esse H2, e esse O2 aqui eu corto com esse O2 aqui. Aí eu posso cortar H2O líquido com H2O gasoso? Não posso. Por quê? Porque eles estão em estados diferentes, né? Aqui a água está no estado líquido e aqui ela está no estado de vapor, né? De gás. Tá? Então, o que me sobra é o quê? Água no estado líquido e água no estado gasoso. Tá? E aí eu tenho a reação final. Tá? Outra coisa importante. O que acontece com as variações de entalpia de cada reação?
eu somo elas também. Se eu somo as reações químicas, eu somo as variações de entalpia. Tá? Se aqui eu tenho 286 kJ para a primeira reação e menos 242 kJ para a segunda, eu posso somar isso e eu vou ter um valor de 44 kJ. O que quer dizer isso? Tá? Essa variação de entalpia de 44 kJ aqui é para essa reação aqui, de baixo. H2O líquido formando H2O gasoso. Tá? Então vamos fazer uma análise gráfica disso. Tá? O que esse gráfico está me falando? Ele está me falando exatamente o que eu vi no slide anterior. Só que agora eu tenho como se fosse um diagrama para definir como que a energia dessa reação se comporta. Tá? Então o que eu faço? Eu copiei aquelas reações aqui, tá? Elas estão aqui. E aí eu coloquei tudo isso num gráfico. Tá? Então vamos supor, a primeira etapa da reação é a água líquida. Lembra lá a primeira reação? É água líquida formando H2 no estado gasoso e O2 também no estado gasoso. E onde está representado no gráfico? Está representado no gráfico nessa setinha verde aqui do lado esquerdo. Tá vendo que a água no estado líquido está aqui? E aí, à medida que a reação ocorre, ela forma H2 e O2 no estado gasoso, cada um? Pois é, essa reação ela absorve 286 kJ de energia. A segunda etapa é o quê? É o H2 no estado gasoso reagindo com o O2 no estado gasoso para formar água no estado de vapor. Tá? E onde está representada essa reação? Aqui, ó. Tá vendo? O H2O2 ele está aqui, em cima. Aí, à medida que a segunda reação no caso, ocorre, vai formando H2O no estado de vapor, que está aqui. Tá? Portanto, eu tenho uma diminuição de energia, eu tenho uma liberação de energia, que no caso tem um valor de 242 kJ. Tá? A gente viu pelo slide anterior que essa variação de entalpia é 44 kJ. Tá? Isso equivale a dizer o seguinte: se eu pegar, deixa eu só apagar aqui. Se eu pegar água no estado líquido, que está aqui, e formar direto água no estado de vapor, eu tenho uma absorção de 44 kJ de energia. Tá? Então, entendeu o que significa que não importa como eu faço a reação? Olha só. Essas duas reações aqui, se eu realizar elas, uma vai absorver energia e a outra vai liberar energia, até formar o H2 no estado vapor. Já a outra reação é a mesma coisa, só que só em uma etapa, que é o H2 líquido, H2O líquido formando H2O no estado gasoso, direto. Tá? E aqui está representado num diagrama essas reações. Tá bom? Então, é mais ou menos isso que esse gráfico quer dizer. Por que a gente está fazendo análise gráfica disso? Porque fica mais fácil de você entender como que o processo químico está se comportando a nível de energia, né? E porque também os vestibulares às vezes colocam esses diagramas. E se você não entende o que ele está falando, fica muito complicado resolver a questão. Tá bom? Então, vamos tentar entender bem essa parte de análise gráfica. Tá bom? Tá, então vamos resolver aí o último exemplo da aula, né? A aula está acabando. Esse é o último slide. Que é o Enem, é um exercício do Enem de 2016. Tá? Ele fala o seguinte: o benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. Tá? E ele coloca uma reação química aí, né, que é o acetileno formando o benzeno líquido. Tá? A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes
nas mesmas condições experimentais. Aí ele coloca duas reações químicas. Tá? O que ele está falando? Ele está falando que obter, resumidamente, ele está falando que obter a variação de entalpia dessa primeira reação aqui diretamente é complicado. Então, o que acontece? Eles queimam esses dois compostos aqui que participam dessa reação, né, e obtêm a variação de entalpia de cada uma. Por quê? Porque aí eu consigo comparar as duas pela lei de Hess e somar essas duas equações para simplificar até chegar nessa reação aqui. Tá? A gente vai fazer isso já já. Tá? Então, percebe-se que a reação de trimerização pode ser obtida pela soma das reações 1 e 2. No entanto, a reação 2 está invertida e, portanto, vamos invertê-la. Tá? O que isso quer dizer para a gente? Olha só. Na hora que eu realizar a soma das duas reações químicas, o C2H2, que é esse composto aqui, ele vai ficar do lado dos reagentes. Tá? E a reação que eu quero obter, o C2H2 também está do lado dos reagentes. Tá? Então essa reação está ok. Essa primeira reação está ok. Já a segunda reação, olha que o C6H6 ele também está do lado dos reagentes. Só que a reação que eu quero chegar, o C6H6 está no lado dos produtos. Tá? Então, eu tenho que inverter essa reação, tá? Da seguinte forma. Eu vou pegar o CO2 com a água para formar o C6H6PO2. Tá? É o que está falando aqui. Tá bom? Se eu inverter essa reação, o sinal da entalpia, da variação de entalpia, ele vai mudar também. Aqui ele está positivo. Tá? Na reação que ele me dá, está negativo. Tá? Então é só invertir a reação e invertir o sinal da variação de entalpia. Tá? Aí a primeira reação é essa. C2H2 mais 5 meios de O2, formando 2CO2 mais H2O. Essa é a primeira reação, tá? Que ele está dando aqui. Ó. Só que tem um problema. Eu não posso somar essas duas reações da forma como elas estão aí. Por quê? Porque você percebe o seguinte. Vamos supor aqui no caso do oxigênio. Eu poderia cancelar esse oxigênio com esse oxigênio aqui, certo? Errado. Né? Por que eu não posso simplificar dessa forma? Porque aqui, na reação 2, que é a reação de cima, você tem muito mais oxigênio do que você tem aqui, na reação 1. Né? Mesma coisa com CO2, ó. Olha o CO2 aqui na segunda reação. Está do lado direito. Aqui eu tenho 2 CO2. Na reação de cima eu tenho 6 CO2 do lado esquerdo. Tá? Eu não posso simplificar 6 com 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a segunda equação. Tá? Vou multiplicar a segunda equação por 3. Na hora que eu faço isso, eu chego em 3C2H2 mais 15 meios de CO2 mais 6, formando 6CO2 mais 3H2O. Outro detalhe, se eu multipliquei a reação inteira por 3, eu tenho que multiplicar a variação de entalpia dela também por 3. Tá? Multipliquei por 3 a variação de entalpia, cheguei em menos 930 quilocalorias por mol. Tá? Agora eu posso somar as duas reações. Né? Eu posso somar a primeira reação que ele está me dando aqui em cima com a segunda. Tá? Aí você percebe o seguinte, agora eu tenho 6CO2 do lado esquerdo aqui e 6CO2 do lado direito aqui. Tenho 3H2O do lado esquerdo aqui e tenho 3H2O do lado direito aqui. Tenho 15 meios de O2 do lado direito aqui e tenho 15 meios de O2 do lado esquerdo aqui. Sobrou quem aqui? Esse cara aqui e esse outro. É o benzeno. Portanto, minha reação final é 3C2H2 formando 6C6H6. Tá? Essa reação aqui é a reação que eu queria chegar. Tá? É a reação que ele está me falando aqui no começo. Nessa parte aqui. Tá? Então, eu cheguei nessa reação.
Aí, para eu obter a variação de entalpia, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou somar as duas variações de entalpia que eu tenho aqui, ó. Menos 930 mais 780. E aí eu chego num resultado de menos 150 quilocalorias. Ok? Então, gente, esse foi nosso último exemplo. Essa aula ela foi bem complicada também, tá? É normal, tá? A dificuldade é normal, tá? Mas com muita prática você consegue dominar essa parte, tá? Lei de Hess não é uma coisa tão complicada, para falar a verdade. Tá? Mais complicado é você pensar nos cálculos estequiométricos que estão envolvidos nesses problemas. Aí sim, isso realmente é complicado, porque aí você precisa pensar rapidamente numa forma de resolver o exercício, ok? Então, eu espero que você tenha aproveitado a aula, né? E eu quero desejar aí para vocês bons estudos e muito aprendizado, tá bom, gente? Então, muito obrigado por terem assistido essa aula.